Este é o Rick. Ou melhor, 3 Ricks idênticos, e hoje eu os enviei para 1945, para a cidade japonesa de Hiroshima, onde a primeira bomba atômica do mundo cairá em 1 hora. Eles acabarão em diferentes partes da cidade para entender, é possível sobreviver e o que exatamente mata em uma explosão atômica. A Segunda Guerra Mundial está chegando ao fim, a maior parte do Japão já foi destruída. Mas Hiroshima está quase intacta. A cidade está bem, embora a tensão seja palpável. Há escassez de comida, as pessoas estão magras, mas bicicletas ainda circulam pelas ruas, janelas estão abertas e risadas de crianças podem ser ouvidas. O primeiro Rick está bem no centro. Ele caminha por um mercado movimentado, escolhendo uma melancia, observando um menino empinar pipa. Há muitos soldados por perto, tanto nas ruas quanto nas barracas, mas os combates estão longe, e a cidade ainda parece pacífica, por enquanto. O segundo Rick está em um armazém a cerca de 1,5 km do centro. Ele ajuda a descarregar caixas de arroz enlatados com os soldados. Tudo isso é para as unidades do exército. É empoeirado, quente e tedioso. As pessoas estão acostumadas com o fato de haver uma guerra acontecendo, e que precisam suar. O terceiro Rick está a quase 3 km do centro, nos arredores da cidade. Ele se senta perto de um arrozal, observando os agricultores trabalhando na lavoura. Os sons da cidade chegam até ele, mas aqui é silencioso, e a guerra nem parece existir. Um ponto preto se aproxima no céu, um bombardeiro americano. Seu alvo é Hiroshima. A bordo, uma bomba com o codinome Little Boy. Esta é a primeira bomba atômica da história, criada para intimidar o inimigo e testar seu desempenho em condições urbanas. A bomba contém urânio-235. Enquanto estava separada, nada acontecia. Mas quando as partes se juntavam, uma reação em cadeia começava. Os átomos começavam a se dividir um após o outro e, em uma fração de segundo, liberavam energia equivalente a 30.000 toneladas de bombas convencionais. Little Boy é lançada. O cilindro de metal despenca. Ele explodirá no ar, a 600 metros acima do nível do mar. Isso não é por acaso. Esse cálculo aumenta a área de destruição e torna a explosão especialmente mortal. O clarão cega tudo. Mesmo quem se afasta vê uma luz branca. A temperatura no centro é de 4.000 graus. Isso é suficiente para vaporizar metal, pele e osso. É ainda mais alta que o ponto de fusão do aço. O primeiro Rick se vê diretamente sob a explosão. Seu corpo evapora instantaneamente, deixando uma silhueta no asfalto, uma sombra nítida e chamuscada. Isso não é ficção. As pessoas vaporizadas realmente deixaram uma marca impressa pelo calor. Não há mais nada por perto. Tudo desapareceu. A onda de choque continua a uma velocidade de 1.000 km por hora. Destrói casas, derruba paredes e arranca telhados. Num raio de 3 km, só há poeira e destroços. O ar se torna uma arma. O segundo Rick é derrubado por essa onda. Ele cai, e vigas de madeira voam em direção ao seu peito. Rick está coberto de queimaduras e mal consegue respirar. Gritos e chamas o cercam, e ele perde a consciência no local, para nunca mais se levantar. O fogo devora tudo. Uma tempestade de fogo com temperaturas de 1.000 graus começa no centro da cidade. O ar é sugado em direção ao epicentro, como se fosse para dentro de um funil gigante. Mesmo nos porões não há oxigênio suficiente. Pessoas morrem em pé. O terceiro Rick, lá da colina, vê um clarão e fecha os olhos por reflexo. Mesmo a 3 km de distância, a luz é ofuscante, como o sol sem óculos. Um segundo depois, ele ouve um estrondo, e o chão sob seus pés treme. O vento bate em seu rosto, como se um trem tivesse passado, e Rick chega a ser derrubado. Ele não entende o que é, mas sente que algo poderoso aconteceu. Então, uma nuvem em forma de cogumelo se ergue sobre a cidade. Branca, lisa, pode-se até dizer bela. Rick se sacode e caminha em direção à cidade, apenas para entender o que aconteceu. Animais queimados em pé ao longo das estradas, os pássaros desapareceram. As árvores estão sem folhas, e a água dos canais está escura. Tudo que vivia foi queimado. 1 hora depois, começa a chuva negra. Não é poeira, mas precipitação radioativa. Fuligem, iodo e estrôncio. Ela corrói a pele, entra nos pulmões e mata lentamente. Neste momento, o terceiro Rick está recebendo uma dose maciça de radiação. Ele entra na cidade. As ruas estão cobertas de escombros, e não há um único carro. Nenhuma ambulância. Hospitais destruídos e pontes demolidas. Corpos e sons que ele jamais esquecerá estão por toda parte. Rick caminha penosamente pelas cinzas até desmaiar.
Ele não está ferido, mas a contagem regressiva já começou por dentro. A radiação age silenciosamente. Primeiro, náusea, depois febre. O cabelo cai, a pele racha. Esta é a síndrome aguda da radiação. Mesmo aqueles que não sofreram queimaduras estão condenados. A morte chegará para eles em poucos dias ou semanas. Hiroshima está devastada. Quase 80% dos edifícios foram destruídos. Mais de 70 mil pessoas morreram nas primeiras horas, incluindo quase todos os médicos. Os que sobreviveram não puderam ajudar e nem sequer sabiam como. O primeiro Rick desapareceu instantaneamente. O segundo queimou e morreu rapidamente. O terceiro ainda lutava, escondido num celeiro dilapidado, bebendo água de uma vala e comendo arroz encontrado. Mas a chuva negra já havia cobrado seu preço. No terceiro dia, seu coração simplesmente parou. O terceiro Rick ergueu a cabeça pela última vez. O céu já estava limpo, mas aquela mesma nuvem em forma de cogumelo reapareceu diante de seus olhos. Tudo foi calculado e executado com precisão. A detonação em pleno ar, a escolha das condições climáticas, a altitude, tudo foi feito por um motivo. Era um experimento, só que desta vez não no deserto, mas numa cidade habitada. A cidade inteira se tornou um campo de testes. Os sobreviventes sofreram por anos. Alguns desenvolveram tumores, outros perderam a visão. Muitas crianças nasceram com deficiências, e mesmo décadas depois, os efeitos ainda persistem. 3 dias depois, uma segunda bomba é lançada em outra cidade japonesa, Nagasaki, e o Japão logo se renderá. A guerra terminará, mas a humanidade será diferente. Todos entenderão. Agora temos uma arma capaz de destruir toda a civilização. O mundo está entrando na era nuclear. Uma corrida armamentista começa. Os EUA, a URSS, a Grã-Bretanha, a China, todos querem sua própria bomba. Silos, submarinos e mísseis estão sendo construídos. Hiroshima se torna uma palavra que causa arrepios. Nosso experimento acabou, e pela primeira vez, 3 Ricks morreram de uma só vez. Assine, não foi fácil para eles.